Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Bom estarmos aqui, estamos em Cachoeiro hoje, chegamos a tempo com a glória de Deus, com alegria no coração, porque nós temos certeza que Deus tem algo para falar conosco. Amém? Eu sei que você está olhando para mim e está me vendo, né? Mas veja pela fé Jesus para ministrar o seu coração. Porque essa é a dependência que nós, como ministros do Evangelho, temos. O apóstolo Paulo, ele fala que não que nós tenhamos capacidade de pensar alguma coisa. Se você não tem capacidade de pensar alguma coisa, muito menos de falar. Amém? Que você fala o que você pensa. Amém? Então, se nós não temos capacidade de pensar alguma coisa, como se partisse de nós alguma coisa. Aí ele conclui dizendo assim, pois a nossa suficiência, capacidade vem de Deus. Queridos, você viver dessa forma é uma forma gloriosa. Eu vou desligar um pouquinho aqui, porque deu para refrescar. Depois eu ligo de volta. E para equilibrar. Mas, irmãos, nós precisamos, o chamado do Evangelho para nós, a graça, ela não tem um encontro perfeito com um coração soberbo. Um coração soberbo é aquele que ele acha que por ele mesmo ele pode resolver as coisas. Aí quando se vê em dificuldades, quando se vê com problemas, aí ele se entra em tribulação, e como é que vai ser? E se esquece que quem os ajuda, quem os capacita, quem traz a solução, quem traz a compreensão, a sabedoria para agir é Deus. O homem não nasceu para viver desconectado dele. E nós estamos totalmente conectados a Jesus. Entender isso é muito importante. E hoje o tema é propício e calhou. E hoje nós vamos falar sobre a esperança da justiça. Por que não vamos falar sobre esse tema? Porque o Espírito Santo trouxe esse tema para o nosso coração e para ministrar a igreja. E tem tudo a ver também com mães. Porque mães, elas precisam esperar até manifestar aquilo que foi semeado no seu ventre, tudo que foi semeado no seu coração. Então, um bebê ele só nasce depois de um tempo de gestação, de todo aquele processo de 9 meses que somente quem gerou vai saber. Mas sabemos que é necessário um tempo de espera. E tem realidades, queridos, que Deus, quando Ele criou as coisas naturais, que fosse dessa forma, para comunicar conosco realidades espirituais que estão conectadas com Jesus. Tudo está conectado com Jesus. E essa é a maravilha de todas as coisas, né? Olhar para a árvore, olhar para a mãe, olhar para as pessoas. Tudo tem Jesus ali e a gente precisa enxergar dessa forma. Mas é muito importante esse tema, a esperança, porque a esperança eu vejo como um combustível para nós vivermos. Se você não tem esperança, você está sempre desanimado, desmotivado, cansado. Agora, quem está com esperança, ele vai estar sempre assim, ativo, assim, desejoso, querendo ir adiante e mesmo diante das adversidades. Amém, irmão? Então, esse tema, esperança, Deus ministrou muito no meu coração, muito no meu coração, muito no meu coração. Ele falou, meu filho, como que é preciso esperar da forma correta? Porque, queridos, todos nós passamos por situações que nós somos desanimados, entristecidos, e há uma tentativa de abortar aquilo que foi semeado no nosso coração. Assim como a tentativa de abortos aí de crianças, há uma tentativa do inferno de abortar aquilo que Deus tem semeado no nosso coração. E nós precisamos entender e compreender, porque a palavra é semente. Amém? A semente, ela tem o propósito de prosperar. A semente prospera quando ela frutifica. Quando ela tem todo o seu processo de germinação na terra, cresce a árvore e frutificou, ou cumpriu o propósito. A semente cumpriu o propósito. Deus, quando Ele enviou a sua palavra, é para que essa palavra frutifique na sua vida. É para que se manifeste em você, para que se manifeste em mim. E essa palavra é fiel, que não importa o tempo, nós precisamos considerar que essa semente ela é incorruptível.
ela não se perde. E quem semeou é fiel. Amém? Deus é muito mais interessado em te abençoar do que você mesmo. Isso é muito louco, mas é. A gente nem sempre sabe o que é bênção. Eu estava pensando e meditando esses dias, quando a Bíblia diz que ele faz do solitário habitar em família, né? E quando olhamos para Adão foi criado, né? Tinha Deus com ele. E Deus fala, não é bom que o homem viva só. Você entende isso? Porque ele poderia dizer assim, pô, Adão, você me tem. A sua companhia, sou eu a sua companhia. Vou passear com você na viração do dia, vou ter relacionamento com você. Mas Deus fala, não é bom que o homem viva só. Aí ele foi e criou uma ajudadora, a mulher. É lógico que é verdade que a mulher trouxe um problema para Adão, porque ela comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso quer dizer que Deus vai colocar pessoas, nós vamos ter companhias, vamos ter uma comunhão, e isso não nos isenta de ter problemas. O casamento não vai ter isenção de problemas. Filhos não vai ter isenção de problemas. Nada vai ter isenção de problemas. Mas o importante é nós considerarmos que não é bom que um homem viva só. Mas Adão não tinha despertado para isso. Amém? E tem muitas pessoas que acham, não, sozinho tá bom, congregar sozinho é bom. Porque ele não se despertou para isso. Viver em família, não, eu posso viver sozinho, vivo tranquilamente. Mas não é bom, entende? As pessoas se acostumam com aquilo que não conhecem, que é uma realidade muito melhor. Porque Deus, a vontade dele é muito melhor do que a nossa. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E é muito importante nós sermos ensinados por ele. Deus ministrar os nossos corações. Aí, Espírito Santo, você nos leva para umas vias e me traz de volta para ver o que eu estava. Né? Vocês estão entendendo que eu estou conversando com ele? Mas eu estava falando porque Deus, ele tem uma expectativa em nós de liberar palavras que essa palavra vai prosperar na nossa vida, queridos. Agora, a esperança é imprescindível. Se a mulher, né, no processo de gestação, ela perde a esperança no filho, sabe, pode causar um aborto. Então, a esperança, ela tem esse poder de nos acender para a vida. Agora, eu ter uma esperança sem base também não é saudável. A nossa esperança precisa estar pautada numa base sólida e firme. Por isso que Pedro diz que nós devemos apresentar a razão da nossa esperança. Qual o motivo da sua esperança? Por que você está esperando por isso? E da mesma forma, e às vezes nós estamos esperando por algo e nós nos frustramos e pensamos, eu achei que fosse assim, mas não temos uma base e a gente desanima e a gente não quer mais entrar por não quer esperar mais nada. Aí você se frustrou. Mas a esperança que Deus tem para nós é uma esperança gloriosa, que é baseada num fundamento sólido, que se chama justiça. Porque a justiça não é o que você faz. A justiça é o que Deus fez em Jesus. Queridos, o resultado de Jesus na cruz foi condenatório para ele. Ele obedeceu, ele fez tudo certo, ele cumpriu todos os mandamentos, foi santo em todo o tempo, na sua boca não se achou engano, não havia pecado, mas ele recebeu um salário, a recompensa dos pecados que não eram deles, que não era dele. E veio a condenação e a morte. Agora, nós precisamos entender que isso tudo envolve a justiça de Deus, e Deus depositou essa justiça em quem crê em Jesus. Porque eu creio em Jesus, então aquilo que era de direito dele passou para mim e para você. E Deus tem uma expectativa nisso. Deus tem expectativa que você acesse toda a glória que envolve a pessoa de Jesus. Porque você vai falar assim, mas não fui eu que fiz. É lógico, e não vai ser ele que fez. Isso é graça. Graça é favor. E um favor imerecido. Amém? E isso é evangelho. Evangelhos são boas notícias para nós. Nós precisamos saber nos comportar. Agora, o que diz em Gálatas, no capítulo 5, versículo 4?
Paulo, ele está falando o seguinte: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Entende? Vocês estão entendendo? Olha como é claro essa palavra. Eu me desligo de Cristo toda vez que eu procuro me justificar. Eu obedeci o mandamento, eu obedeci a lei, e por isso eu tenho direito, eu sou justo. Isso é se justificar na lei. E toda vez que eu faço isso, eu desprezo a base da justiça, que é a cruz. A cruz é seu filho, o filho unigênito sendo punido para te dar vida, para te abençoar. Amém? Quem fez? Foi o Filho. Deus e o Pai. Deus o Pai e Deus Filho. A cruz envolveu duas pessoas, o Pai e o Filho. Lógico que Jesus foi guiado pelo Espírito Eterno, mas a cruz envolveu a aliança entre o Pai e o Filho. Mas ele continua dizendo que se quem se justifica pela lei se desliga de Cristo, e o desligar, queridos, é mesmo o sentido disso aqui mesmo, você apagar a luz, você para de receber a força de Cristo. Amém? É você estar desativado dele. Mas porque nós fomos chamados para estarmos conectados a ele de forma a estar recebendo energia que vem dele. É a glória que vem dele. Jesus falou assim: vós sois a luz. A luz precisa de energia. Sim ou não? A luz. Aí depois a gente pergunta: de onde vem a luz do sol? De Deus. Então nós, para brilharmos, precisamos dessa luz, com a nossa conexão com Jesus. Da mesma forma que eu me justificar por obras da lei, eu sou desconectado de Cristo. Mas se eu me justifico pela fé, eu sou justificado pela fé, a base da minha justiça é a fé, então eu estou ligado a Ele. Amém? Porque, olha o que o apóstolo Paulo fala, ele diz assim: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque ele está dizendo, você espera nessa justiça da fé que envolveu a cruz. Você espera o resultado disso. Você espera viver essas realidades daquele que morreu e ressuscitou. Porque você morreu com ele. Quando Jesus estava lá, ele não morreu por si mesmo, ele morreu por você, porque nós estávamos nele. E quando ele ressuscitou, você ressuscitou com ele. Nós fomos ressuscitados com Cristo. Amém, queridos? Então, essa é a verdade que nós carregamos e nós precisamos compreender que existe, por causa dessa fé, a fé naquilo que ele fez, queridos. A fé não é você olhando para você. A fé é você olhando para ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, cada vez que você olha para ele, aquilo que ele realizou, o amor dele por você, a sua fé cresce porque ela está baseada numa justiça sólida, em algo palpável, um fundamento firme. Por isso que em Hebreus capítulo 11, vem depois de Hebreus capítulo 10, que Hebreus capítulo 11 fala assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, para eu esperar, eu preciso de um firme fundamento. Um firme fundamento é a justiça que provém da fé. O resultado da cruz deve ser a nossa realidade. O resultado da ressurreição de Jesus deve ser aquilo que nós fomos chamados para viver todo o tempo. E interessante que a mulher, enquanto está esperando a verdade, o ato de uma criança ser gerado surge do relacionamento do marido, da mulher, da melhor forma, né? Da intimidade dos dois. Uma semente, o sêmen foi enxertado ali. E começou todo aquele processo de gestação. Até então, a figura do marido já não está mais ali, agora é a figura da mãe com a criança e é presa por um cordão umbilical, por onde a criança é alimentada. Vocês vão guardar isso, porque tem mistérios para serem revelados a respeito disso. Guarda a palavra cordão. Porque enquanto está se esperando, o cordão está continuando fazendo o seu trabalho de alimentar a criança. E existe uma ligação entre nós e Jesus, que também envolve um cordão. E nós vamos falar mais lá na frente. Amém? Mas
A verdade é que nós fomos chamados para participar dele. E a esperança faz parte disso. Aquilo que você espera é nele. Os que confiam no Senhor, que esperam nele. A Bíblia, Jeremias diz que é como árvore plantada junto às águas que estende suas raízes para o ribeiro, que não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Por quê? Porque essa árvore está esperando. E a Bíblia é maravilhosa, porque nós precisamos saber esperar para participar. Quando você espera com a base sólida, você participa. Olha o que diz em Hebreus, queridos, maravilhoso. Tem 2 versículos gloriosos que eu amo e cresceu mais dentro de mim através das revelações que vão sendo reveladas. As palavras que vão sendo reveladas no meu coração. Ele diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, se eu guardo... Eu não falei não, gente? Hebreus capítulo 3, versículo 6. Eu estou empolgado. Estou alegre. A esperança faz isso conosco. Diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Aí ele diz assim: se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, se eu guardo a ousadia e a exultação da esperança, eu participo de Cristo em mim. Essa casa ele está dizendo que somos nós. Entende? A esperança, ela traz uma conexão entre nós e Jesus. Você participa. Mas olha, não é qualquer esperança, é uma esperança que você está se gloriando nela. Que você está ficando feliz por causa disso. Entenda que a esperança não diz respeito àquilo que você vê. Amém? Você está esperando por algo que não vê. A mãe não vê a criança. A não ser hoje tem os métodos de ultrassom. E às vezes Deus nos permite também nos dar um ultrassom espiritual para nós enxergarmos pela fé aquilo que Ele enxertou em nossos corações. Para termos vislumbres do futuro. Porque o Espírito Santo está aí com você. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. Aí o homem é o homem natural. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. O quê? As coisas que o homem natural não viu, que o ouvido natural não ouviu, que não subiu ao coração do homem natural, mas o Espírito Santo tem prazer em mostrar e revelar essas coisas, para que nós venhamos ter confiança na esperança. Tem momentos na nossa jornada que você não está vendo nada, só vê deserto, só vê problemas, e você fica assim, cansado, desmotivado, triste. E às vezes piora. Aí quando você pensa que piorou, tá bom. Aí piora mais. Mas, quando você tem a base da justiça, não teve nada que piorou mais do que foi mais doloroso, do que foi pior, do que foi mais desgastante, que foi mais depressivo, que foi mais sofrido do que a morte de Jesus. A morte de Jesus, que não teve ninguém que sofreu igual a ele. Ninguém. Ele sempre esteve com o Pai. A começar, ele estava na sua glória e ele veio à terra. Ele sofreu todos os sofrimentos. A Bíblia fala que no Getsemane ele suava gotas de sangue. Ele entrou num nível de estresse, de angústia, que nós nunca provamos isso. Alguém já suou sangue? Você já viu alguém suar sangue? Ele suou. Ele não suou sangue porque, não, ele estava como homem ali. A pressão era tão grande. E porque ele estava no Getsemane. O Getsemane é o lugar de prensa. É onde você espreme as azeitonas para se extrair o azeite. Então, queridos, entenda que quando você passa por sofrimentos, por situações, você olha para ele e você vai saber, tem azeite sendo produzido na minha vida. Tem glória sendo produzida na minha vida. Tem vida.
Porque a aflição do tempo presente não pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. E nós precisamos aprender até saber sofrer. Entende? Há sofrimentos, há aflições, mas Jesus falou, tem de bom ânimo. E o bom ânimo está na revelação dessa esperança, queridos. Todos nós passamos por níveis de sofrimento, uns mais, outros menos. E Pedro, ele escreve algo muito maravilhoso. Ele fala assim, irmãos, os mesmos sofrimentos estão acontecendo com todos os irmãos. Então, nós precisamos aprender a passar pelo sofrimento com a esperança renovada. Certeza de louvar a Deus. Paulo, ele foi mais um pouquinho maluco, assim, de Deus. Todo maluco na visão natural, né? Mas ele foi totalmente de Deus quando ele diz, eu sinto prazer nas angústias. Sinto prazer nas necessidades. Eu sinto prazer nas fraquezas, porque quando eu estou fraco, estou em angústia, o poder de Deus repousa sobre mim. Então, as prensas, as aflições produzem azeite, produzem em nós glória, poder, graça, para nós exalarmos o perfume de Cristo. Se amasse uma flor, você vai ver como é que o perfume vai começar a ser exalado. E às vezes nós somos amassados, queridos, passando por situações difíceis, mas saiba passar com a visão da esperança. Porque isso que a gente passa não é para a morte, porque nós já morremos com Cristo. Nós passamos para a vida. E o outro versículo, se não me engano, está o 14, né? Se a memória está boa, é o 7. É o dobro. É isso? Jesus. É o 14. 14. Porque nos temos tornado, olha só, nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardarmos firme, mais uma vez lá era se guardarmos firmes à exultação da esperança, e agora nós participamos de Cristo e guardamos firme o quê? Até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Queridos, já falei, nós esmorecemos, mas nós precisamos nos refugiar. Você tem que ter o seu lugar de refúgio. Eu vou falar sobre isso depois. Sobre ancorar sua alma. O que é ancorar a alma? Imagina você com uma embarcação, você está no meio da tempestade, lança a âncora. Essa âncora é a esperança. E aqui Hebreus está falando o seguinte, se você tem essa confiança que você teve desde o início, você está participando de Jesus. Queridos, assim como o feto ali está ligado com o cordão e está participando do alimento, queridos, da mãe, ali nós estamos ligados a Ele, estamos participando daquilo que Ele é. Você se alegra de participar daquilo que Ele é? Amém. Você fica feliz? Ou você se alegra? Não, eu quero ser quem eu sou. Não, queridos, eu não quero ser quem eu sou. Eu já morri. Quem eu era, graças a Deus, está crucificado com Cristo. Agora quem eu sou, agora a vida que eu vivo, na fé, no Filho de Deus, porque eu já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo, essa é uma confissão que precisa ser diária em nossas vidas, porque eu não quero os resultados da Luísa. Eu não quero participar das realidades da minha mãe natural, da minha descendência que diz respeito a Adão. Eu quero participar da realidade de Cristo, de quem Ele é. Que aí eu perdoo com o perdão dEle, eu amo com o amor dEle, eu respondo com a resposta dEle, eu ando da forma dEle. E nós precisamos disso. Mas a esperança diz muito a respeito disso. Agora, olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 1 a 5. Tá bom no modo 1.5? Tá bom? Porque tem muita coisa para falar. Quem usa o WhatsApp vai saber, no modo 1.5 você está ouvindo o áudio, tá no 1, aí você bota 1.5, e tem 2.0. O 2.0 era que eu me enrolo. Mas o modo 1.5 tá bom, Espírito Santo, vai lá. Olha o que diz Romanos 5:1. Justificados, pois mediante a fé. Querido, quando você ouvir isso, você vai se lembrar que quem é justificado por obras da lei
está desligado de Cristo, mas quando você entende que você é justificado pela fé, você está conectado com Ele. O cordão está ali entrelaçado. Aí ele fala assim, olha, justificado, pois mediante a fé temos paz. Se você tem paz, você não está distante. Nós, pelo sangue, fomos aproximados. O sangue da sua paz. Com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Que graça que nós estamos firmes? Que ele começou lá no início, que nós somos justificados pela fé. Isso é graça. Deus te declarar justo sem você ter feito obra alguma. Bem-aventurado é o homem a quem Deus imputa, acredita, justiça sem nenhuma obra. Romanos capítulo 4 diz isso. Deus olhar para você e te ver justo. Mas eu errei, eu falhei hoje. Que você crê em Jesus, Deus te vê justo. É assim que Deus te vê. E quando você crê e se vê assim, Deus, se vê como Deus te vê, você começa a andar como Deus quer que você ande. Pela lei você vai se esforçar para tentar obedecer, cumprir os mandamentos, e você entra no esforço e é muito perto do esforço para as obras da carne. Aí você fica orgulhoso, eu estou fazendo, eu estou conquistando, eu estou operando, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não. Aí você entra em inveja, entra em ciúme, entra em carnalidades. Mas pela fé nós acessamos as realidades do Espírito. E ele está dizendo o seguinte, olha, nós estamos firmes nessa graça fala assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Entende? Que glória é essa? É a mesma que ressuscitou Jesus dentre os mortos. A Bíblia diz que nós somos sepultados com Cristo na sua morte pelo batismo. Quem foi batizado em Cristo foi sepultado com Ele. Batismo nas águas mesmo, foi sepultado com Ele. Para que quando Cristo, da mesma forma que Cristo foi ressuscitado, fala assim, Cristo foi ressuscitado. Cristo não se ressuscitou, Ele foi ressuscitado, porque Ele estava ali como um de nós. Assim como Cristo foi ressuscitado por quem? Pela glória do Pai. Assim também nós, por essa glória, andemos em novidade de vida. E como que eu participo dessa glória? Me gloriando na esperança. Eu li em Hebreus, nós nos tornamos participantes de Cristo se guardarmos firmes até o fim a confiança que tivermos. Quando você está em esperança, alegrando com essa palavra da justiça, que você está participando de algo sobrenatural. Por isso que a alegria é tão importante, a alegria fundamentada na justiça. Mas ele continua o versículo 3, porque são fases, ele diz assim, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E eu já dei uma boa razão para nos gloriar nas tribulações, porque elas estão produzindo peso eterno de glória em nós. É difícil, irmãos, passar por tribulações? É difícil, irmão, é horrível. A gente parece que vai morrer, a gente fica angustiado, a gente chora, a gente se sente mal. Mas, mais uma vez, nós precisamos aprender a nos refugiar na esperança. Eu preciso ter um lugar de refúgio. E nós vamos mostrar lá esse lugar de refúgio. Porque a raiz está, eu sou justificado pela fé. Eu, quando estou passando por situações difíceis, sem vontade alguma, sem desejo algum, eu declaro, Senhor, na minha consciência, eu sou justificado pela fé. Tem glória para essa situação. Eu tenho uma expectativa nisso. Porque Jesus, ele passou por aflições tremendas, por apertos e morte. E o Senhor ressuscitou. E quando eu me assemelho com aquilo que ele passou, eu também participo daquilo que ele participou. Da glória de Deus. E Deus tem glória para cada situação que você passa, que é difícil para a sua vida. Você pode listar. Deus, ele é especialista em pegar situações difíceis, em abrir caminho do deserto. Deus é especialista em pegar coisas fracas, esconder tesouros. Deus é especialista em pegar situações, como diz assim, situações difíceis e nos colocar depois num lugar amplo. Eu sei que quando nós estamos assim, é tão difícil enxergar, mas que nós precisamos confiar na bondade de Deus. O diabo vai tentar colocar a palavra, dizer, não, Deus não é bom,
Tá vendo? Deus está deixando você passar por isso, você está passando por aquilo. Aí você vai confiar assim, é bom. Seu amor dura para sempre. Dura para sempre. O que o Senhor tem para mim, isso que está me trazendo aflição, porque você tem algo muito maior e melhor. O Senhor tem algo muito glorioso, Pai, que é eterno, é pesado, e é para sempre. E isso está produzindo, a tribulação está produzindo o quê? Perseverança. E a perseverança, experiência. Experiência é um caráter provado de alguém que passou na fornalha e encontrou com o quarto homem da fornalha. Amém. Saber passar nesses lugares é tão importante porque é esse lugar de experiência vai produzir em você esperança. Entende que a esperança é o destino final. Porque quando você participa da esperança, ele continua falando assim, olha, a esperança não confunde. A palavra confunde é você ficar envergonhado, decepcionado. A esperança em Deus não vai te decepcionar. Pode esperar. Pode confiar. Deus tem isso para você. E é muito melhor do que você pensa, é muito melhor do que você pede, porque Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque é segundo o poder que em nós opera. Aí, o que Deus vai fazendo? Ele vai derramando o amor dele em nossos corações. Porque somente o amor, queridos, pode remover esses medos que nós ficamos de esperar, porque o medo te aprisiona. Deus derrama um amor no nosso coração para que nós não sejamos como Jó, o mal que eu temia me sobreveio. Ele esperava o quê? O mal que ele temia. Espere coisas gloriosas naquilo que você está passando. É importante, queridos, é imprescindível esperar coisas gloriosas naquilo que você está passando. Você está passando por tribulação, mas a Bíblia diz, se glorie nas tribulações também. Sei que você vai ouvir voz da sua carne desanimando, você vai ouvir vozes do passado, vai ouvir tanta coisa, e o diabo também, você sabe disso. Mas quando você se levanta e diz assim, eu estou unido a Jesus, eu fui justificado pela fé, eu tenho paz com Ele, você se resgata, você é resgatado e você vai se gloriando na esperança. Queridos, eu não sabia que a esperança era tão importante nas nossas vidas. A gente sempre frisa a fé. Não, a fé é diferente da esperança. Não, queridos, a fé ela é complementada pela esperança. A Bíblia diz que a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam. A esperança está dentro da fé. Aí a prova das coisas que não se veem se complementa com a esperança, com aquilo que você está esperando. E o Espírito Santo está com você. O bom disso é que na angústia, o Espírito Santo está com você. Agora imagina se você não tem essa consciência, você acha que você está se passando pelo vale sozinho. Se você tem a consciência da lei, você pecou, então o Espírito Santo vazou de você. Você errou, você está falho, cara. Olha quanto tempo você está falhando, você está falando nisso. Aí você pensa assim, cara, o Espírito Santo está longe de mim. Como que você se levanta? Quem vai te ressuscitar? Quem vai te levantar? Quem levantou Jesus? Foi o Espírito Santo. Quem te levanta? É o Espírito Santo. Por que ele não te abandona? Porque você é justificado pela fé. Ele te levanta porque você foi justificado pela fé e não por obras. Porque se fosse por obras, queridos, o Espírito Santo não estaria ali. Nós estávamos separados. Todos pecaram e ficaram separados da glória de Deus. A glória de Deus é o próprio Espírito em nós, produzindo os resultados de Cristo em nossas vidas. Mas bom é saber que Ele está conosco. O salmista que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Não temas, não temas, não temas, diz, eu não contei, que tem os 366 dias, até para um ano bissexto, do não temas, que eu estou contigo. Amém, irmãos? Ele está com você. Você está sendo consolado por essa palavra? Agora, queridos, esse tempo de tribulação, nós precisamos orar. Eu não trouxe aqui para nós meditarmos nessa versículo. A Bíblia fala assim, Paulo diz assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Agora, percebam aquilo que diz em Colossenses, no capítulo 1, versículo 11. Estamos orando
também para que vocês sejam cheios da sua gloriosa e poderosa força, de tal maneira que possam continuar avançando com perseverança, paciência e com alegria. Entende que você depende da própria glória de Deus para ser fortalecido, para continuar. Talvez nada não aconteceu, mas você também não parou. Nada aconteceu. Você pensa que não aconteceu, mas você não ficou estacionado. Vocês me entendem? Nada aconteceu. Você que pensa, eu estou caminhando, eu estou indo, eu estou avançando. É assim que dizem do cedro do Líbano, quando está nos seus primeiros 3 anos, 5 centímetros para fora, mas tem 1,5 metro para baixo. Quem enxerga 1,5 metro para baixo? Ninguém. As pessoas só enxergam 5 centímetros para fora. E é assim que nós, às vezes, enxergamos a vida. Enxergamos e queremos ver os resultados. O mundo busca resultados. Mas, queridos, o nosso resultado, ele é construído em cima de fundamentos firmes, de raízes profundas. Amém? E é o que Deus tem para nós. Mas nós precisamos orar. Olha, em Romanos capítulo 15, versículo 13, que o Deus da esperança, Deus os encha de alegria e de paz. Por que essa oração de alegria e paz? Para que a gente participe de Cristo nesse processo de esperar. Enche de alegria e paz enquanto crerem nele. Oro para que vocês transbordem de esperança nele, mediante o poder do Espírito Santo. Então, para eu me alegrar em meio às tribulações e perseverar, eu preciso do poder de Deus. Não procure em você força, queridos. Mais uma vez, a força está na sua conexão com Jesus. Dele vem a glória, dele vem o poder para continuar, para avançar com alegria, mesmo em meio às tribulações, às dificuldades. Amém, Pai? Agora, a gente vai ver Abraão como um exemplo de quem esperou no Senhor. E eu não vou abrir aqui, mas nós sabemos que Abraão creu na esperança. Contra a esperança. Que isso? Isso é muito louco. Ele creu na esperança contra a esperança. Porque apesar de as circunstâncias naturais de Abraão serem totalmente desfavoráveis, e Deus está brincando com ele, um homem de 99 anos de idade vai dizer assim, você vai ter um filho. Tá, Ismael? Não é esse. É um que vai ser gerado de ti. E você não vai chamar mais Abraão. Mas Abraão. Ele diz assim, porque por pai de muitas nações tem te colocado. E Deus faz isso com Abraão. Deus faz isso com ele. E Abraão tinha um fundamento da justiça, porque ele foi o primeiro a receber pré-anunciado o evangelho. A Bíblia diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Ele tinha motivo, ele tinha uma razão para esperar. Tem uma razão para você esperar. A justiça é razão para esperar. E interessante olhar para a vida de Abraão, porque ele tinha uma promessa. Isaac é o filho da promessa. E quando você tem uma promessa e você espera na promessa, você participa da natureza divina. Porque quem está esperando está participando de Cristo. Amém? E Deus tornou Abraão pai de todos os que creem. Agora, eu pergunto para você. Peraí, Deus tornou Abraão pai de todos que creem. Ué, todos que creem são filhos de Deus? Deus está dizendo assim, que eu compartilhei a paternidade, a minha paternidade, com você, Abraão. Deus não tem problema de compartilhar quem ele é, da sua realidade, entende? Deus não tem problema de compartilhar com você o amor com que ele tem, de compartilhar, de fazer coerdeiro com Jesus, de te fazer abençoado com Abraão, de te fazer abençoado com Jesus, de você participar da realidade, da verdade dele. Porque quando você sabe esperar, você participa de quem ele é. Isso é maravilhoso. E como eu falei, nós temos Abraão como exemplo. Eu quero abrir com vocês, daqui mais 2 horas eu termino a palavra. Estou brincando. É 1h50.
Em Hebreus capítulo 6, versículo 11, nós vamos aprender, entender... Não, está cegado, vamos. Está vendo aqui? Mas tá bom ali. Vamos entender sobre o nosso lugar de refúgio. Lugar de refúgio. Você se refugia. A gente precisa ter esse lugar. Hebreus 6, 11 a 20 diz assim, ó, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e longanimidade. O que eles fizeram? Herdaram promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo certamente, te abençoarei e te multiplicarei. Você tem essa convicção, queridos, que Deus, Ele certamente eu farei isso? Certamente. E Deus jurou. Deus precisava jurar, queridos? Não, Ele liberou uma promessa para Abraão. Mas Ele jurou em cima da promessa. E assim, depois de esperar com paciência. Fala assim, esperar com paciência. Esperar com paciência. Obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Deus se humilhou na condição de homem, e eu vou jurar, para você entender que eu vou fazer. Quando os homens juram entre si, naquele período, eles juravam, não, eu juro, pronto. Enfim, então vai acontecer. É uma coisa assim muito firme. O sim dos homens era o juramento. Aí, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, o que Deus tem para você é imutável, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, que duas coisas imutáveis é essa? É a promessa de quem não pode mentir e o juramento de quem fez a promessa. Ele tem uma promessa, o juramento. Pode aumentar um pouquinho mais, uns 2. O pessoal está com frio aqui. Ele aumenta 2 temperaturas aí. 2 graus. Por favor. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente, já li sobre isso, aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Existe uma coisa que é impossível para Deus, é mentir. É impossível que Deus minta. Forte alento, descanso, consolo, tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Onde é o meu refúgio? Eu me refugio na imutabilidade do seu propósito, eu me refugio na promessa que Ele fez para mim, eu me refugio nesse juramento que Ele estabeleceu para mim, e o juramento foi envolvido na aliança. A aliança de Deus foi o juramento dele para nós. E diz aqui, nas quais é impossível que Deus minta, temos forte alento, nós que já corremos para refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, é no meu refúgio, em confiar na bondade de Deus, em conhecê-lo, em meditar na sua imutabilidade, no seu caráter irreversível, daquele que não mente, você vai conhecendo, você está se refugiando nele, na sua justiça, na sua palavra, você está se refugiando para abraçar a esperança, abraçando esperança, proposta, a qual temos por âncora da alma. Quantos já viram âncora de um barco? Vocês já viram? A âncora é presa por uma corda. Amém? Uma corda? Guarda a palavra corda. Amém? Amém, Jesus. Segura e firme e que penetra além do véu. Entenda, a esperança, ela penetra como uma âncora além do véu. E como que é presa a âncora? Pela corda. E quem está nesse lugar, onde, além do véu? Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Entendo que a âncora
da sua alma, é a esperança na qual você se refugia. Você se refugia nessa palavra, nessa promessa. Por isso que em Hebreus fala assim, retenha firme a confissão da vossa esperança. Você confia na palavra de Deus. Você confia no juramento que envolveu na sua aliança. Você confia que a justiça de Cristo é suficiente para te favorecer e te abençoar. Você confia que você é justificado pela fé e você tem esperança gloriosa. Isso é como uma âncora, como uma corda de uma âncora que penetra até o lugar e onde Cristo está. Porque a Bíblia diz que todas quantas são as promessas de Deus para nós, tem em Jesus o sim. E por ele o amém. Ele está dizendo o seguinte, pode ficar tranquilo, essa esperança aqui vai se manifestar. É como Cristo segurando essa corda, que é a sua esperança. Amém? E diante de Deus, vai se cumprir. Vai se manifestar. Eu já estou terminando essa palavra, irmãos. Fiquem tranquilos. Eu quero entrar no último assunto, que é sobre a primeira menção da palavra esperança. A primeira menção da palavra esperança está na história da prostituta Raabe. Foi a primeira que teve a experiência da esperança, com a palavra esperança. Amém? Eu citei Abraão. Abraão foi antes de Raabe. Mas Raabe, quem era Raabe? Raabe, ela morava em Jericó. O povo de Israel havia saído do Egito, passou aqueles 40 anos do deserto. E Josué, que deu sequência ao chamado de Moisés, ele separou 2 espias para olhar como é que é a terra de Jericó, a cidade de Jericó, porque eles iam invadir aquela terra. E esses 2 espias chegam na casa dessa Raabe, que é uma prostituta. E quando eles chegam lá, Raabe sabia que Deus havia prometido para eles aquela terra. Entende? Eu sei que Deus é com vocês, eu sei que Deus fez com vocês, e o povo está tremendo de medo. Mas entenda, na época que Moisés enviou 12 espias, quem tremeu de medo foi os 10. Enquanto os gigantes estavam com medo. Queridos, entenda que o inferno não quer ver você agindo em fé, crendo na promessa. Por isso que ele tenta lançar medo no nosso coração para que a gente não avance. Mas quando nós estamos em fé, queridos, o inferno treme. Por isso que nós resistimos firme na fé o inferno. Quando você está em fé, queridos, você é uma resistência. Nós fomos chamados para andar por fé e não por vista. Mas aí ela abriga aqueles 2 espias porque o rei de Jericó sabia que eles tinham entrado lá para espiar a terra e eles foram procurar por esses 2 espias, mas essa Raabe escondeu eles. E depois que o rei de Jericó sai da casa dela, ela vai ao encontro desses 2, lá na casa dela, que tinha escondido no terraço, vai ao encontro dos 2 e fala assim, eu fiz algo bom para vocês. Faz um juramento para mim. Jura. E eu vou ler isso agora. Eu vou te mostrar onde está a palavra esperança. Está isso lá em Josué, capítulo 2, versículo 12 a 14. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis o sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, contudo, o que tem e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa. Que palavra forte, hein? Você sabia que, como eu falei, a nova aliança envolveu Deus Pai e Deus Filho? Alguém precisa responder pela vida deles. Alguém precisava responder pela nossa vida. E Jesus respondeu com a morte. O fiador é aquele que garante o pagamento da dívida. E Jesus garantiu com a sua própria vida. Nós éramos devedores, nós estávamos no pecado, mas Deus o fez pecado. E por meio de Jesus, nós nos tornamos livres da dívida. Amém. Esses dois, assim como o Pai e o Filho, representam a aliança de Deus para conosco. Nós garantiremos
que ele diz, nossa vida responderá pela vossa, se não denunciares essa nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia, que é graça, que é bondade e de fidelidade. Aí no versículo 17 e 18 diz assim, disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão. Fala assim, cordão. Cordão. Opa, mais uma vez. Eu já falei o cordão umbilical, eu já falei a corda da âncora, agora é um cordão de fio de escarlata, a janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe e teus irmãos e toda a tua família de teu pai. Agora vamos entender, queridos, onde está a palavra esperança no original? Ela é a mesma palavra para cordão. Isso não é hebraico. Amém. Então, o cordão representava a esperança de Raabe. Havia uma situação, o exército de Israel ia entrar em Jericó, ia destruir o povo, mas a promessa é que a casa de Raabe seria preservada. Mas para que fosse preservada, para que fosse salva, era necessário ter o cordão de escarlata, porque escarlata fala do sangue de Jesus. O cordão de escarlata. Você tem confiança no sangue de Jesus, você tem confiança na justiça e você espera nele. Entende? Aí você pergunta, mas por que na janela? Porque, queridos, quando a Raabe, olhasse lá e visse a destruição, ela ia ter confiança pelo cordão que está lá. Queridos, quando nós vemos situações difíceis, vivemos situações de catástrofe, situações de morte, nós vamos ter confiança por causa do sangue de Jesus Cristo, da sua justiça. Nosso cordão, o cordão de Raabe é a nossa esperança que nós temos em Jesus, esperança que nós temos nessa palavra, nessa verdade. Então, para que no momento que ela olhasse pela janela, ela não fosse abatida pela destruição que estava acontecendo lá dentro da cidade de Jericó, porque ela está vendo que o cordão está aqui. O meu juramento está aqui. Entende? Deus fez um juramento para você. Você confia no juramento que Deus fez com você? Você confia que a promessa que Ele fez com você é para que Ele cumpra essa promessa, essa realidade? Agora, o final da história de Raabe. Josué 6, 22 e 25. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra, entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver. O povo de Israel já tinha entrado, eles já tinham dado aquelas 7 voltas, as muralhas caíram, eles haviam entrado na cidade, estavam destruindo a cidade. Mas Josué falou assim, entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos. Entende que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A promessa de Deus não é só para você. Deus opera na dimensão da sua casa. Aí ele continua falando assim, porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Tão somente a prata e o ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Interessante, até o dia de hoje. Aí você lê até o dia de hoje, você lembra de quem? De hoje. Porque essa mulher ficou perpetuamente habitando nas realidades do Senhor. Sabe, quando você espera no Senhor, você está adentrando em realidades eternas. Realidades que Deus tem para você para sempre. O que Deus manifesta é algo eterno. Isso eu vou provar para vocês e mostrar, porque essa mulher, se a gente for olhar, Mateus capítulo 1, versículo 5, 6, fala da genealogia de Jesus. Diz assim, Salmão gerou de Raabe a... Bom, Cris, são apenas 2 mulheres que são citadas na Bíblia. Raabe e Ruth, na genealogia de Jesus. Raabe e Ruth.
E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Então quer dizer que ela casou com Salmão. Presta atenção que Raabe era uma prostituta. E ela se casou com Salmão. Sabe o que significa Salmão? Vestuário. Ela recebeu a veste de justiça. Ela nunca mais era vista como uma prostituta. Ninguém poderia mais vê-la como prostituta. Sabe, quando Deus te vê, Ele não vê quem você era. Ele vê quem você é nele. Ele vê a justiça dele. Ele vê a realidade da sua justiça. Entenda que essa mulher, ela entrou na genealogia de Jesus, queridos. Ela entrou na eternidade. Ela entrou em realidade divina. Simplesmente, entenda, o cordão da escarlata. Entenda, queridos, qual a importância da esperança na nossa vida. Está passando por tempestade, o que você tem que fazer? Fugir-se. Vai para a palavra. Confessa a palavra, declara, eu sou justiça de Deus. Há uma esperança gloriosa para a minha vida. Essa situação, essa tribulação está produzindo peso eterno de glória. Sabe, assim que é a nossa vida, assim que nós precisamos ter, nós precisamos nos exultar nessa esperança, porque é algo glorioso para nós. Algo eterno para nós. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé.